Nascido como projeto 676, o Opala foi fabricado em nosso país entre os anos de 1968 e 1992. Ele foi baseado no modelo Rock Horde da Opel, porém com alguns retoques feitos pela General Motors no Brasil. Ao longo de sua história em terras tupiniquins, o Opala teve diversas versões como a Sedã, a Coupé e a Perua, totalizando quase 1 milhão de unidades vendidas ao longo de sua trajetória por aqui. O ano era 1963. A General Motors do Brasil ainda não tinha um automóvel fabricado por aqui e esse era o desejo, era tratado internamente sob o codinome do projeto 676. Após muitos estudos e pesquisas, a GM decidiu que o primeiro modelo fabricado no Brasil seria com base no modelo europeu Recorde da Opel. Por lá, esse veículo tinha como opções de carroceria as versões Peruas, Coupé e Sedã. O nome escolhido para esse primeiro veículo nacional da montadora remetia a uma pedra preciosa, o Opala. Essa pedra preciosa possui duas reservas de relevância mundial, sendo uma na Austrália e outra aqui no Brasil, mais precisamente no Piauí. Em 1968, no Salão Automóvel de São Paulo, o Opala era apresentado para o grande público em uma carroceria sedã de 4 portas que poderia ser adaptada em duas versões, a Standard e a Luxo. As características que seduziam o público. Lançado com uma grande imponente de linhas horizontais e cromadas e com faróis circulares embutido, o Opala ainda se destacava pelas calotas cromadas e as curvas nas laterais e parte traseira. As 4 quinas desse sedã eram sobressaltadas e em sua versão luxo ainda trazia inovações para a época como luz de ré, que não era obrigatório e logo não estava presente em todos os modelos vendidos naquele tempo. O Opala tinha também o desenho inspirado no Chevrolet Nova, sedã compacto vendido nos Estados Unidos, que tinha as linhas laterais arredondadas, chamadas na época de garrafas de Coca-Cola, ou Coca Bottle. Em 1966, a GM chamou os jornalistas para uma coletiva e anunciou que iria lançar o primeiro carro de passeio da marca produzido no Brasil, e esse carro seria o Opala. Antes do lançamento, a Chevrolet colocou o carro em evidência em propagandas na TV estrelada por Tônia Carneiro e Jair Rodrigues, e o jogador Rivelino que diziam "Meu carro vem aí". Além da beleza, o que mais chamou a atenção no carro era sua motorização, bem adequada e confiável, seja no motor 6 cilindros, 4.1 em linha, o velho conhecido do mercado, de 125 cavalos, ou no 4 cilindros 2.5 de 80 cavalos. A mecânica do carro era muito robusta, feita para durar. Seus motores 6 cilindros davam ao Opala um desempenho parecido com os novos Ford Galaxy e Dodge Dart, sem fazer feio e também ofereceu opções mais em conta no consumo e no preço com um motor de 4 cilindros. A linha Opala também deu origem a 3.000 novos empregos na fábrica da GM e mais de 2.000 empresas passaram a fornecer peças para a fabricação do carro, um feito memorável para a época que a marca fez questão de destacar. Com espaço interno para 6 ocupantes, o conforto era de primeira linha, uma vez em que seus bancos eram inteiriços e a alavanca de câmbio ficava na coluna de direção. Os motores de origem americana, apesar de não serem os mais modernos, esbanjavam ao menos uma força bruta e robustez e potência elevada, com uma tradição da marca. Um fato curioso é que, por utilizar boa parte de ferramenta europeu e outra parte norte-americana, parafusos e porcas do motor e da transmissão eram em polegadas, como os norte-americanos, enquanto o resto era métrico, no sistema europeu. Isso obrigava as concessionárias a terem ferramentas com os dois sistemas de medidas. A questão levaria alguns anos para ser corrigida, tendo sido adotado logicamente o padrão métrico ao que o Brasil obedece. Algumas curiosidades sobre o Opala na sua trajetória aqui no Brasil. Se você não sabe, existiu já o Opala com câmbio automático. Sim, duas opções de câmbio. Um de 3 marchas e um de 4 marchas vindo da ZF, de origem alemã, com bloqueio e conversor de torque. Algumas versões emblemáticas. O Opala SS chegou no mercado em 1970 e era uma versão esportiva. Tinha as faixas pretas tanto no capô quanto nas laterais e traseira. Além das rodas esportivas, o nome SS vinha do fato dos bancos dianteiros serem individuais, ou seja, separate seats, ou seja, bancos separados. O Opala SS tinha motor de 6 cilindros, mas chegou a também ser um motor de 4 cilindros chamados SS4. Tivemos também a versão Coupé, agora com 2 portas. Ela chamava atenção por não ter a coluna B, isso deixava o carro mais parecido com um conversível com capota. E em 1977 chegava o Diplomata, uma versão mais luxuosa da Caravan. Possuía diferenciais de séries para a época com ar-condicionado, motor de 6 cilindros, direção hidráulica e toca-fitas. Sem dúvidas, até hoje esse carro maravilhoso, o Opala, arranca suspiros de qualquer apaixonado por carros, qualquer gearhead. We got to